Ok, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Já vamos ler. Irmãos, o filme O Mago das Mentiras conta a história de Bernie Madoff, que foi um operador financeiro muito conhecido nos Estados Unidos, infelizmente não por causa das suas virtudes, mas por causa da maneira como ele trapaceou no mercado financeiro. Ele foi o responsável pelo maior esquema Ponzi da história. O esquema Ponzi é uma fraude onde a operação paga os investidores antigos com o dinheiro dos novos participantes. Então, você é estimulado a fazer um investimento, você investe uma grande quantidade, e eu pego o dinheiro de outro que investiu depois de você para pagar os teus lucros. Ou seja, eu sempre trabalho com o dinheiro dos outros, nunca com o meu dinheiro. Isso é o esquema Ponzi. Mas o esquema ruiu, gerando a prisão de Madoff e o prejuízo bilionário para milhares de vítimas. Infelizmente, nós vivemos cercados de escândalos financeiros nesse nível que envolvem governantes, empresas e até igrejas. Isso acontece porque a riqueza transmite a falsa ideia de segurança e onipotência aos seres humanos. Quando nós estamos com dinheiro, nós temos uma sensação de que nós podemos tudo. E se nós não tivermos muito dinheiro, não podemos nada. É assim que nós pensamos do ponto de vista prático. Mas o antigo provérbio adverte, abre aspas, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Provérbios 11, 28. Meus irmãos, a Bíblia não condena a riqueza em si. Nós temos vários homens de Deus na Bíblia que possuíram riquezas, mas não foram possuídos por elas. De outra sorte, nós temos muitos exemplos de pessoas que, ao invés de possuírem as riquezas, acabaram sendo dominados por aquilo que possuíam. Nós temos o exemplo do homem mais sábio do mundo, que, embora tenha sido o mais sábio do mundo em boa parte da sua jornada, porque Deus lhe concedeu tal sabedoria, esse homem mais sábio do mundo, no fim da sua vida, também caiu, porque se deixou seduzir pelo poder das riquezas. Então, o provérbio ele não contrasta ricos e pobres, mas sim a confiança nas riquezas versus a confiança na provisão diária de Deus. Os justos aqui são aqueles que confiam na justiça e na provisão divina, enquanto os que dependem do dinheiro caem. Os justos experimentam crescimento e plenitude, tal qual as folhas de uma árvore saudável. É assim que se compara aqui no provérbio. E o Evangelho de Lucas, ele menciona muito esse tema, muito. O ensinamento de Jesus alerta sobre a loucura de acumular bens terrenos e esquecer-se da alma, de enriquecer a alma. Certa vez ele falou de um agricultor rico que colheu abundantemente. E então, ao invés de repartir com os necessitados a abundância da sua colheita, o que ele fez? Ele planejou aumentar os seus depósitos para que ele pudesse ter mais lugar para guardar as suas riquezas, para que ele pudesse
se regalar, descansar e aproveitar a vida por muitos anos. Mas na lei de Moisés, há prescrições sobre o cuidado com os necessitados. Para citar apenas uma passagem, em Levítico 19, 9 e 10, fala que proíbe os agricultores de colher até as extremidades dos campos ou colher os grãos caídos. Essas sobras deveriam ser deixadas para os pobres, para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Mas esse homem rico, ele ignorava deliberadamente a lei e ele colheu cada grão, cada espiga, cada centímetro quadrado da sua semeadura, desprezando a palavra de Deus. Mas Deus, porém, lhe diz: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Trazendo à lembrança o texto de Eclesiastes, né? Falando sobre o homem louco que só acumula riquezas, e ele não tem nem tempo de desfrutar daquilo que produz, e no fim, quando ele for embora, outro vai administrar tudo que ele conquistou, na maior parte das vezes, de uma forma perdulária, jogando tudo fora. Jesus afirma que aquele que junta tesouros para si, mas não é rico para com Deus, é louco. Não manifesta a justiça de Deus pela generosidade, Lucas 12, 20 a 21. Então, a verdadeira segurança não está nos bens guardados, mas na riqueza piedosa da alma, no senso da dependência do Criador. E nesse olhar atento às necessidades do outro. Então, irmãos, esse é um dos temas prediletos em Lucas. E a crítica severa que Jesus faz sobre o apego exagerado aos bens e às riquezas, nós vamos encontrar por toda parte nesse evangelho. Lá no Cântico de Maria, Magnificat, no capítulo 2, no início do texto, Maria diz assim: o Senhor despediu sem nada os ricos e operou grande abundância na vida dos pobres. Maria começa a mostrar essa inversão do que Deus faz para fazer cumprir a sua justiça. Então, há uma palavra para isso, para essa crítica de Jesus aos ouvintes da sua época. Essa palavra é avareza. E o alvo preferencial de Jesus eram os fariseus. Por quê? Porque Lucas diz claramente que eles eram avarentos. Lucas 16, 13 e 14. Então, essa marca de caráter, somada às leis de pureza, os levava a desprezar qualquer pessoa que não fizesse parte da elite social dos seus dias, entre elas os pobres, portadores de aleijões, publicanos, cegos e por aí vai. Por isso, Lucas vai enfatizar as inversões que o juízo de Cristo promovia nesse sentido. Por exemplo, a valorização da generosidade em lugar da ambição, capítulo 14, 7 a 14, onde Jesus diz que o dinheiro é semelhante a um Deus na vida de quem dá a ele demasiada importância. Então ele diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A parábola da grande ceia, para a qual os párias são convidados em lugar dos membros esnobres da sociedade que desprezaram o convite do rei, capítulo 14, 15, 24. O interesse de Jesus em resgatar a parcela da sociedade dos seus dias, que era desprezada por essa elite social da nobreza. Na parábola das coisas perdidas, capítulo 15, Evangelho de Lucas. Em essência, irmãos, Jesus ensina que nós devemos lidar com os bens terrenos de tal maneira que eles jamais se tornem um impedimento para que nós recebamos a verdadeira riqueza, a herança eterna que está reservada para nós. Capítulo 16, de 1 a 13. Por fim, ele faz um importante alerta.
E a forma pela qual Deus atribui valor às coisas é muito diferente da forma como nós fazemos isso. Enquanto nós valorizamos os bens e a ostentação e tratamos com desprezo as pessoas que nos parecem menos importantes, Deus, que conhece os corações, Ele mede o nosso valor com outra régua. Ele mede a nossa reputação, o nosso valor, por meio do seu padrão de justiça. Então, o que deve guiar a nossa vida é a justiça de Deus. Isso é algo para que o texto, nos chama muito a atenção, o nosso texto dessa manhã, Lucas capítulo 16, 19 a 31, agora sim nós vamos ler e depois vamos orar. Um texto bastante conhecido de todos aqui presentes, que diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, e ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Te bendizemos porque a tua palavra é rica, é viva, é poderosa, é eficaz. Ela pode operar mudanças em nossas vidas. E é isso que nós precisamos, Senhor. Precisamos ser mudados, moldados, precisamos ser, ó Deus, refeitos cada dia, Senhor, para que nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Então, que nesta manhã o Senhor opere mudança em nossas vidas e nós saímos daqui com o firme propósito de tomar atitudes práticas em relação àquilo que ouviremos nessa manhã. Pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A passagem trata da advertência severa contra a avareza e a indiferença em relação ao sofrimento alheio. Jesus fala especificamente aos fariseus, como já citamos, mas extensivamente ele fala a cada leitor do Evangelho de Lucas, e isso envolve a nós também. O foco do texto está na inversão escatológica de valores, no engano da autossuficiência que nos cega e na suficiência das Escrituras para conversão e segurança temporal e eterna. Quando eu uso o termo temporal, eu estou me referindo ao tempo que nós vivemos aqui, agora. Então, o primeiro ponto é a felicidade temporal do rico e o tormento temporal de Lázaro. Versículos 19 e 21, nós vimos. Fala de um homem, um certo homem rico, muito rico.
que vive uma vida muito boa, uma vida regalada, que tem tudo, muito mais até do que precisa. E um Lázaro, um homem doente, mendigo, que está deitado à sua porta. Não podia estar mais próximo. Mas é interessante que Jesus descreve a situação dessas duas pessoas, mostrando o tempo todo esse contraste, não é? Enquanto lá dentro nós temos um homem rico que vive uma vida boa, saudável, uma vida regalada com tudo que tem, mais do que precisa. Do lado de fora da sua porta existe um homem que não tem nada, nem saúde. Mas existe um abismo entre os dois, de tal maneira que Lázaro não enxerga o homem. E o homem não pode ter acesso, o rico não enxerga o Lázaro, e o Lázaro não pode ter acesso à riqueza do rico. Então esse contraste ele já começa desde o primeiro verso. Havia proximidade física, mas profundo distanciamento social, pela indiferença humanitária desse homem rico em relação àquele mendigo. Observe que o texto vai detalhar os símbolos da riqueza do primeiro. Diz que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Meus irmãos, no Império Romano, vestir púrpura e linho finíssimo era grife. Grife. O ápice da riqueza e do poder, a púrpura vinha de moluscos muito raros, difíceis de serem encontrados e por isso custava muito caro. O linho fino era um luxo importado do Egito. Essas vestes exclusivas mostravam que o indivíduo que possuía esse tipo de privilégio pertencia à elite governante ou possuía uma imensa fortuna. Segundo ponto, diz que ele se alegrava diariamente com grande ostentação. E algumas versões trazem se alegrava vivendo diariamente no luxo ou se alegrava vivendo em esplendor todos os dias. Corresponde a todo tipo de abundância de comidas, bebidas, objetos de valor e outros itens muito caros e incomuns. Já o segundo, Lázaro, vivia à porta do homem rico. Seu estado era lastimável e também é descrito com detalhes. Primeiro, ele estava coberto de chagas, feridas purulentas por todo o corpo. Se quisermos ter uma referência, olhemos para Jó, para a história de Jó. Segundo, ele era um homem faminto, deitado à porta da casa do rico, ele esperava que lhe dessem um resto de comida, mas pelo segmento da parábola isso não aconteceu. Terceiro, os cães lambiam suas feridas, o que mostra que Lázaro estava numa situação tão vulnerável, que ele estava tão impuro, de acordo com o julgamento dos fariseus, e que ele vivia muito abaixo da dignidade até dos animais do rico. Ou seja, um abismo entre os dois. Mas algo sucede aos dois igualmente. Ambos morrem. E aí a coisa começa a mudar de figura, irmãos. Porque agora o texto vai falar da felicidade eterna de Lázaro e do tormento eterno do rico. Versículo 22 a 26, vai dizer aí, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. O rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Meus irmãos, isso daqui é totalmente impróprio para aquela realidade. Primeiro, porque os judeus consideravam que riqueza, bem-estar social, ascensão social, era um sinal claro da bênção de Deus. Uma pessoa rica era uma pessoa abençoada. Uma pessoa a quem Deus estava sobre a sua vida, cuidando e provendo toda a sua necessidade. Uma pessoa no estado de Lázaro era um maldito.
É muito diferente, irmãos, do que a gente escuta hoje por aí. É muito diferente da maneira como a nossa igreja evangélica brasileira, em sua maioria, pensa em relação à nossa relação com Deus. Ou seja, se você está bem financeiramente, se você tem dinheiro, se você tem bem, se você tem uma casa grande com piscina, se você tem empregado, se você tem vários carros, se você tem propriedade, você é um abençoado. Deus está contigo. Mas se você está desempregado, dependendo de fazer bico para ganhar alguns trocados, passando por luta, doente, Deus não está contigo, não. Não é isso que ensina a teologia da prosperidade? Mas é isso que a Bíblia ensina, irmãos? Jesus está dizendo que não. Então, gritando, quem estava gritando? O rico. Disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Jesus criou aqui um cenário aterrador, assustador, irmãos. Só da gente ler já dá medo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Observamos aqui uma representação muito vívida das inversões sobre as quais Lucas vem falando. A cena escatológica, no pós-morte, duas coisas vão ficar bem claras aqui. Primeiro, a morte é o grande nivelador de todas as pessoas. A morte é o grande nivelador de todas as pessoas. Os ricos morrem, os pobres morrem. Os grandes morrem, os pequenos morrem. Os anônimos morrem, as celebridades morrem. Os homens cultos, letrados, os sábios, os intelectuais morrem. Os incultos também morrem. Homens, gênero masculino, morrem. Mulheres, gênero feminino, também morrem. Todos morrem da mesma forma. O autor de Eclesiastes ainda vai mais longe, ele diz que os homens morrem como morrem os animais. Ou seja, a morte nivela toda a criação. Tudo morre. Todos morrem. Não é interessante isso, irmãos? Por que será que Jesus quis mostrar isso aqui? Talvez seja porque a gente deve se preparar para esse momento. Porque ele vai chegar. Cedo ou tarde. Tomara que seja mais tarde, né? Segundo, durante a nossa jornada aqui, não podemos deixar de pensar sobre isso, sobre o dever de cultivar a fé e a certeza da vida eterna. Porque a existência aqui é provisória, mas o pós-morte nos levará para o destino que jamais se extinguirá. Seja a glória e felicidade eterna, seja o tormento eterno. Os judeus daquele tempo tinham uma palavra para descrever a ideia de paraíso, que era o seio de Abraão, era essa frase que eles usavam. Um lugar de honra, de comunhão e de repouso, repouso eterno dos justos. E essa frase, ela tem relação com os banquetes, porque na antiguidade, as mesas ficavam a uma altura de uns 30 centímetros, 50 centímetros no máximo, e os convidados então reclinavam-se à mesa de lado, apoiados sobre almofadas. E estar no seio de alguém significava estar à mesa bem próximo à pessoa, ou seja, desfrutando ali da sua intimidade, de uma posição de maior honra no banquete. Por isso o texto da Ara, ao meio da revista atualizada, vai dizer que o pobre morreu, Lázaro, e foi para o seio de Abraão. Pois bem, tendo o rico e Lázaro morrido, o Senhor omite o fato
de o Lázaro ter sequer passado pela sepultura, dando a ideia de um possível sepultamento indigente. Ninguém soube, ninguém foi, não tinha dinheiro para pagar a funerária, foi sepultado numa vala comum. Contudo, a sua alma foi levada para o céu, para o seio de Abraão pelos anjos, o lugar de honra máxima e de descanso. Enquanto o rico, Jesus frisa que ele foi sepultado, talvez dando a entender que ele recebeu muitas homenagens dos seus pares até na morte, não é? Eis aqui um grande homem. Colocaram sobre o caixão dele a bandeira do Estado, não é? Bandeira do seu clube de predileção, a bandeira do Lions Clube do Brasil e de outras sociedades secretas às quais ele poderia pertencer. Mas ele é descrito já no lugar de tormento em grande aflição. Olha a inversão. Dali, ele consegue ver Lázaro do outro lado junto a Abraão. Isso aqui aumenta ainda mais o seu tormento. Mesmo estando ali, naquela situação, o homem rico não perde a sua empáfia, a sua arrogância, porque ele se dirige a Abraão aos gritos, suplicando a Abraão por misericórdia e que ele enviasse quem? Para amenizar o seu sofrimento? Lázaro. Mesmo estando naquela situação, ele ainda continua considerando Lázaro um ser inferior, um pária. Mande essezinho aí para tirar um pouquinho de água e colocar na minha língua, porque o fogo está me queimando. Então, mesmo em sofrimento, ele ainda via Lázaro como um subalterno que deveria prestar serviços a ele. O termo pai, Abraão, foi escolhido propositadamente por Jesus, porque era assim que os fariseus se referiam ao patriarca: Abraão, nosso pai. E lá no capítulo 8 de João, Jesus vai ser tão reto com eles, que ele diz assim: o pai de vocês é o diabo, isso sim. Então, logo que o homem rico é representado aqui, logo que o homem rico é apresentado aqui em tormento, e nós olhamos para o contexto geral, a quem o homem rico está representando aqui, irmãos? Os fariseus, os arrogantes deste mundo, os opulentos deste mundo, as pessoas que só pensam em garantir a sua segurança e a sua confiança nos bens. Então Abraão esclarece a inversão que ocorreu na vida pós-morte, que o rico ainda não havia percebido, ele ainda estava cego. E no versículo 25 ele diz: filho, vou refrescar a tua memória. O que você recebeu na vida terrena? Você tinha tudo. Mas e o Lázaro que aqui está? Esse homem não tinha nada. Nada. Então agora, filho, as coisas se inverteram. Aqui no contexto escatológico, a verdade é estabelecida. A mentira não tem lugar. E viver se enganando com as riquezas é mentira, não é verdade. Mas ele também mostra que há um grande abismo intransponível entre os dois. Teologicamente, embora os fatos estejam aqui relatados dentro de uma narrativa hipotética, trata-se de uma parábola, não é a narração de fatos propriamente, esse abismo no além pode sugerir duas coisas. Primeiro, refletir o abismo afetivo e espiritual que o rico cultivou em vida ao fechar as portas para aquele necessitado. E segundo, também pode sugerir que uma vez que a vida terrena findar, caso tenhamos vivido uma vida longe do Senhor e alheios aos seus propósitos, não haverá lugar intermediário de apelação, meus irmãos, não tem purgatório.
Nosso destino eterno estará selado e será imutável. Ou seja, o nosso endereço escatológico espelha as escolhas feitas na nossa jornada terrena. E eu vou repetir essa frase. O nosso endereço escatológico, o nosso endereço na eternidade, é um reflexo das escolhas que fazemos na nossa jornada terrena. Mas o homem rico em tormento não desiste, não. Ele faz outro apelo. Ele segue. Pai, eu peço que mande Lázaro, versículo 27, a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Esse homem não tinha apreço por Deus, pela sua palavra, e ele mesmo nunca compartilhou a palavra de Deus com seus irmãos. Mas ele insistiu. Aí então o Abraão, versículo 29, responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Ou seja, eles vão se convencer pelos sinais, pelas maravilhas. Se houver uma manifestação de poder, eles vão acreditar. E Abraão responde. Porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, eles não se deixarão convencer, mesmo que um morto ressuscite. Ele pensa em seus 5 irmãos ainda vivos, e mais uma vez ele trata Lázaro como um serviçal. Pai Abraão, mande esse pobre coitado lá para falar com os meus 5 irmãos. Ressuscite, Senhor, a Lázaro e o envie aos meus irmãos para preveni-los desse lugar de tormento, para que não venham também para cá. Ele não percebeu que o pobre coitado ali era ele. Então, ele queria prevenir os irmãos para que eles não fossem também para o lugar onde ele se encontrava depois da sua morte, e o seu pedido deixa implícito que os seus irmãos viviam como ele viveu, alheios à vontade de Deus, incompassivos diante do sofrimento dos outros. Então Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Essa frase, Moisés e os profetas, ela funciona como uma expressão idiomática que se refere à totalidade das escrituras daquela época, o Antigo Testamento. Então a réplica de Abraão revela uma verdade crucial, irmãos. Que a revelação bíblica já é plenamente suficiente em suas instruções sobre justiça, generosidade e a vontade divina. Nós não precisamos de nada mais além das Escrituras para crer. Portanto, a rejeição à palavra não decorre de uma escassez de provas ou sinais, mas da própria obstinação e dureza do coração dos homens. Não é por falta de sinais. Sinais Jesus realizou muitos. Porque há também aqui na fala de Abraão uma espécie de ironia profética. Ele diz: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa afirmação tem duplo sentido no texto. Primeiro, antecipa a própria ressurreição de Jesus, que mesmo sendo o maior milagre da história, seria rejeitada pelas lideranças religiosas da época. Você vai ler no texto de Mateus que eles contrataram algumas falsas testemunhas para dizer: o corpo dele foi roubado, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Ou seja, a ressurreição de Jesus mudou alguma coisa na vida deles? Não mudou. Segundo, essa palavra ainda aponta para o relato histórico do Evangelho de João, onde Jesus ressuscita literalmente a um outro Lázaro. E ao invés de se converterem diante do milagre, os chefes dos sacerdotes e fariseus reagiram como?
tramando a morte de Jesus, João 11:53. Eles disseram, olha, se continuar assim, daqui a pouco todo mundo vai crer nele e ele vai vir, vai tirar o nosso lugar. Então vamos matá-lo. Conclusão, irmãos. A parábola nos ensina que a verdadeira segurança não está em bens terrenos, mas na confiança da vida às mãos de Deus, do amor a Ele e ao próximo, que é a suma dos mandamentos já determinados em Lucas capítulo 10, versículo 27. Senhor, qual é o maior mandamento? Vocês já conhecem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo maior, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está repetindo Deuteronômio e Levítico para eles. O abismo eterno que mantinha o tormento do rico simboliza o resultado da separação que nós construímos entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo nessa vida. O rico, na perspectiva de Jesus, não recebeu nem mesmo um nome, você reparou? Nem na terra, nem na eternidade. Ele só foi chamado de um homem rico. Um pobre homem rico. Como diria o título do seriado americano antigo. Então, irmãos, sob a ótica de Deus, esse homem não foi ninguém, porque nem um nome ele teve. Mas Lázaro teve o seu nome registrado na glória, foi reconhecido como alguém de importância para Deus. Que inversão extraordinária, não é, irmãos? Como Deus nos surpreende na sua maneira de enxergar a realidade. Então, a mensagem central e urgente é que o tempo de cultivar a fé e a generosidade é agora, é hoje. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos na jornada da vida, a palavra de Deus já é plenamente suficiente para guiar o nosso coração à conversão, à verdade, à salvação, à mudança de vida, à redenção, e rejeitá-la, meus irmãos, é escolher a eterna separação do Deus Trino e o sofrimento sem fim na eternidade. E já a caminho de concluir, durante seus 30 e poucos anos de vida terrena, Jesus se identificou muito mais com Lázaro do que com o homem rico. Embora ele tenha vindo para salvar a ambos, os ricos e os pobres. Mesmo sendo Deus, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de servo, Filipenses 2, versículo 7. Ele não vestia púrpura e nem linho finíssimo, mas roupas simples de um homem do povo. Ele era tão comum, tão igual, tão parecido com todo mundo, que quando Judas foi entregá-lo lá no monte, ele precisou dar um sinal para identificar quem era Jesus. Eu vou marcá-lo com um beijo. Ele é aquele a quem eu beijar. Jesus não se destacava da multidão, irmãos. Ele se fazia só mais um. Muito diferente da nossa sociedade de hoje, né, irmãos? Porque todo mundo quer o seu momentinho de celebridade, não é verdade? A gente tira foto com gente importante. Às vezes o sujeito vai lá, gasta o 13º dele todinho para comprar um prato de lagosta, aí fica tirando foto ali meia hora para mostrar que ele está comendo lagosta, porque isso é um símbolo de status. Quando ele vai comer, o negócio já está frio, mas ele ficou mais feliz porque ele apareceu pousando ao lado da lagosta. Meus irmãos, parece engraçado, mas é a mais pura realidade. Esse é o nível de loucura em que nós chegamos na nossa sociedade ocidental desses dias. Na cruz, Jesus foi despojado das suas vestes e você sabe qual é a maior ironia? É que os soldados romanos o vestiram de púrpura apenas para escarnecer dele antes da crucificação. Ou seja, até um sinal de ostentação para Jesus só serviu como sinal de humilhação. Ele jejuou no deserto,
não tinha onde reclinar a cabeça, Lucas 9:58. Dependia do sustento de mulheres generosas que o mantinham com seus recursos. Seus banquetes eram os milagres que ele fazia para alimentar multidões famintas e necessitadas no deserto. E nunca houve um Lázaro. Nunca houve um Lázaro, irmãos, que tendo vindo a ele tenha sido desprezado, que tenha sido ignorado e deixado em sofrimento, mas ele recebia com amor, com cuidado e com generosidade. Enfim, essa parábola confronta a ilusão da autossuficiência e da cegueira, da indiferença com o sofrimento alheio, contrastando a própria vida de Jesus. Enquanto o rico usou seus recursos para o isolamento e para o luxo, Jesus deixou a sua glória para acolher e salvar os marginalizados. A narrativa deixa claro que após a morte há o destino eterno, irmãos. Não se acaba. Que a salvação não se realiza através de sinais ou espetáculos, mas pela fé simples e sincera em Jesus, cuja vida e missão foi claramente prevista por meio de Moisés e dos profetas. A quem se dirigiu a palavra de Jesus prioritariamente? Aos fariseus, que ouviram a sua palavra, viram os seus sinais, mas ainda assim não creram nele. A fala final de Abraão antecipa o Evangelho, a própria ressurreição de Jesus, o maior milagre da história que selou o destino glorioso dos que creem e o tormento eterno dos corações endurecidos. A verdadeira conversão, meus irmãos, nasce da escuta fiel, atenta e obediente às Escrituras, ao Evangelho de Jesus, que nos chama a segui-lo para a cruz e para a glória, por meio da ressurreição. Então, tenho duas aplicações e vamos orar. Assim como Jesus falou, assim como ele pregou, assim como ele anunciou o seu evangelho, e o seu anúncio, a sua palavra foi desprezada pelos fariseus. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a cometer o mesmo erro. Desprezar a palavra do Senhor Jesus. Se você voltar um pouquinho mais lá no início, capítulo 8, se não me falha a memória, uma mulher da multidão grita, depois de ver os feitos de Jesus: bem-aventurados os seios que te amamentaram. E Jesus diz: mais bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Tiago nos adverte dizendo: não sejam apenas ouvintes, mas fiéis praticantes da palavra de Deus, porque aquele que ouve e depois esquece é como quem olha a sua própria imagem no espelho e dali a um pouco já não lembra mais da imagem que viu. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos enquanto é dia, para ver Jesus de fato como Ele é. Não como um animador de auditório, não como um ticket, como um voucher para o caminho da riqueza, da prosperidade financeira,
do bem-estar social, de uma vida financeiramente, afetivamente bem resolvida neste mundo, onde nós possamos ter alegrias e satisfação apenas nas coisas dessa vida, não, mas como o nosso Salvador e o nosso Senhor, que veio para tomar o seu lugar nos nossos corações, no trono das nossas vidas. Nós precisamos ouvir e guardar as suas palavras, pôr em prática aquilo que ele diz, não sendo ouvintes negligentes, lutando contra a altivez e a arrogância, porque isso, meus irmãos, nos separa de Deus, nos separa dos outros, nos separa até das pessoas que nós mais amamos. No reino de Deus não tem lugar para arrogância, não tem lugar para altivez. O passaporte para o reino de Deus é a humildade. E nós só podemos ser humildes se imitarmos o nosso Senhor, o nosso Mestre. O pior, irmãos, é que esse abismo que nós mesmos construímos pode se tornar exatamente o que nos espera na eternidade, um abismo entre nós e Deus. Entre nós e os muitos Lázaros, que mesmo tendo sofrido tanto nessa vida, experimentarão a alegria eterna na presença do Pai. Então, irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Segundo ponto aqui, e vamos encerrar, o homem rico, ele não sofria por falta de recursos. É interessante que todos aqueles que possuem recursos e aqueles que querem possuir recursos, eles têm em comum o mesmo tipo de pensamento, não é? O meu problema é a falta de grana. Quando eu tiver muita grana, tudo terá sido resolvido. Meus irmãos, a cada dia que passa aumenta o número de pessoas que têm muita grana. A cada dia que passa... Robertinho, só um momento, deixa eu só concluir aqui, por favor, tá? Não, porque o movimento aqui me atrapalha agora, me desculpe. E atrapalha também os irmãos. Esse é um momento importante para a gente. E nós sempre achamos que o dia que nós tivermos muito dinheiro, o dia que nós estivermos com as nossas contas todas pagas em dia, com os nossos filhos estudando nas melhores escolas, com a nossa condição de ter acesso aos melhores médicos, a melhor condição de saúde, nós vamos ser felizes. Meus irmãos, nós precisamos ler mais os jornais, ainda que seja digitalmente. Nós precisamos estar mais atentos às notícias. Entende? As pessoas que morrem precocemente nesse mundo são pessoas que têm muito. São pessoas que têm uma ótima condição financeira. São pessoas que têm uma compleição física privilegiada. Recentemente, um rapaz de 22 anos perdeu a sua vida por causa do uso de anabolizantes. Ele era feliz? Do ponto de vista do rico aqui, da parábola, sim, era feliz. Jovem, tinha dinheiro, tinha fama, tinha uma compleição física invejável, né? Disputava campeonatos, super gym, mas sua alma era pequena, seu coração era pobre. Ele era um pobre menino feliz, com todo o respeito que devemos a uma morte tão trágica, que merece toda a nossa consideração e respeito. Mas isso tem acontecido com muita gente, meus irmãos, muita gente. Então, quando vemos realmente a Deus, nós também nos vemos. E nós temos uma opinião equilibrada a nosso próprio respeito, nem para mais, nem para menos. Também vemos o outro em suas necessidades. Se nós estamos ligados a Cristo, meus irmãos, nós temos olhos para ver os outros.
Se nós estamos ligados a Cristo, nós temos consideração pelos outros, nós amamos os outros. Não somos arrogantes, porque isso não combina com Jesus. Não somos presunçosos, porque isso não combina com Jesus. Se Cristo está em nós, o caráter de Cristo também está. E ele se manifesta através de palavras, de pensamentos, de intenções, ainda que aqui e ali nós possamos tropeçar. Então, meus irmãos, vamos vencer a síndrome da fronte curvada sobre o próprio umbigo. Sabe qual é? É aquela que a gente só fica assim, ó. Só olhamos para o nosso umbigo. Não levantamos a nossa cabeça para olhar para Deus e nem para o nosso próximo. O erro de Bernie Madoff, do agricultor rico e insensato da parábola, o nosso erro é o mesmo. Colocar a segurança, satisfação exagerada e confiança naquilo que possuímos, seja dinheiro, sejam dons, seja uma capacidade intelectual, inteligência, ou seja, colocar confiança e segurança naquilo que somos. Aos olhos de Jesus, você sabe como isso se chama? Loucura. Loucura. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Que mais uma vez, Senhor, nos tira da zona de conforto e nos desafia, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda toda a obra de Satanás, que tentar roubar de nós a semente que foi semeada no nosso coração. Não permita, Senhor, que ela se perca à beira do caminho, Pai. Não permita, Senhor, que ela caia em terra, em solo raso, para frutificar hoje e ser esquecida amanhã. Não permita que ela caia entre espinhos e seja sufocada pelos cuidados com esta vida. Mas permita que ela caia em solo fértil, num bom coração, onde ela possa produzir, Senhor, frutificação abundante, a 30, a 60 ou a 100 por um. Opera com o teu poder em nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos olhos. Faz da nossa mente uma mente atenta, despertada, aguçada, voltada, Senhor, para aquilo que o Senhor tem nos ensinado constantemente deste púlpito, nos grupos de estudo, na nossa leitura diária, na nossa oração, nas muitas maneiras pelas quais o Senhor tem falado conosco. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra. Que ao invés de construirmos lugar de armazenamento maior para guardar riquezas e bens, que nós possamos aumentar o espaço da nossa mente para guardar mais e mais a Tua palavra, a fim de que ela nos transforme de verdade, Pai. Senhor, não queremos ser cínicos, não queremos ser hipócritas, não queremos, ó Deus, viver no fingimento como os fariseus e escribas, aos quais o Senhor condenou pela sua conduta tão reprovável, a ponto de tê-los ligado a este homem rico, que na história hipotética foi condenado à perdição eterna. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos da nossa arrogância. Salva-nos, Senhor, da prepotência, da vaidade, da altivez do nosso coração. Dá-nos um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que esteja atento à Tua voz, Senhor, ó Deus. Transforma-nos, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Transforma-nos, ó Jesus, em Teus imitadores de verdade. Ó Senhor, abre os nossos olhos para vermos a Deus. Não nos permita ficarmos encurvados sobre nós mesmos.
Abre os nossos olhos, levanta a nossa cabeça para que nós possamos ver o Senhor, para que nós possamos ver o outro e para que nós enxerguemos a nós mesmos, Pai, com uma visão equilibrada, não tendo pretensão, presunção em nossos corações, a ponto de acharmos que aqueles que estão à nossa porta, que estão próximos de nós, que estão ao nosso redor, são menores do que nós. Senhor, a Tua palavra diz que no Teu reino, Pai, só tem lugar para aqueles que servem, que desejam servir, que amam servir, muito mais do que serem servidos, Senhor. Que o Senhor coloque essa compreensão na nossa mente, Pai. Não somente no serviço da Tua casa, mas no serviço aos outros, no serviço aos nossos filhos, aos nossos pais, à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos colegas de trabalho, às pessoas que estão ao nosso redor, para que as pessoas possam realmente dizer a nosso respeito: eis aí alguém em quem eu vejo o verdadeiro caráter de Cristo. Porque, Senhor, se não for assim, Pai, isso quer dizer que nós estamos correndo um grande risco. Um grande risco. Porque se o Senhor nos chamar amanhã, o que teremos preparado? Para quem será? Que não sejamos loucos, Pai, mas sábios, à luz da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Estamos chegando à parte final do nosso culto. Robertinho, me perdoa, tá, irmão? É porque esse é um momento muito importante na hora da mensagem. É aquele momento em que a gente está recebendo o desafio, né, de aplicar a